gostaríamos de chamar a atenção para a presença da senhora Mayra Rocha neste evento. E nós iremos aqui expor o porquê que nós estranhamos a presença dela num evento importante, num congresso espírita com divulgadores tão respeitados, cuja conduta nós sabemos ser ilibada, enfim, né, respeitáveis que são. Tá? O que nos preocupa são alguns posicionamentos da senhora Mayra Rocha em termos doutrinários, porque são opiniões que a gente também vê em indivíduos que no passado e no presente se mostraram problemáticos. Tá? O movimento espírita já deu guarida a indivíduos que hoje não se dizem espíritas mais e que enriqueceram, se utilizando do movimento espírita como trampolim. E qual é a característica comum a praticamente todos eles? A partir para essa linha chamada universalista, onde se começa, então, a questionar, esses indivíduos começam a questionar a chamada coerência doutrinária. Começam a trazer para dentro do movimento espírita práticas que não são do espiritismo. São de outras religiões, que a gente respeita, tudo mais, mas, como eu falei no início, respeitar não quer dizer concordar. Se a gente concordasse com a prática desses outros movimentos, nós não seríamos espíritas, nós estaríamos lá. Então, ela tem que respeitar os princípios do espiritismo e não ir para o público e começar a defender ideias, práticas que não pertencem ao espiritismo. É isso que nós vamos mostrar aqui para vocês. Vamos lá. É uma palestra chamada Falando sobre a Umbanda com Mayra Rocha. É um vídeo que tem vários pontos complicados, tá? Mas nós separamos aqui um trecho onde fica assim mais claro, né, para a gente ver que ela está fazendo grande confusão. Né? Se ela se diz espírita, me desculpem, mas ela não poderia estar falando essas coisas. Respeitar é uma coisa. Respeitar todo espírita verdadeiro, todo bom espírito, ou pelo menos está querendo se tornar um bom espírita, respeita sempre. Tá? Mas a custa de respeito, você começar a tentar desvirtuar a prática doutrinária e ensinar coisas que não são do espiritismo, aí complica a situação. Tá? Porque senão, daqui a pouco, o movimento espírita, cada um vai fazer a sua maneira, cada um vai trazer as suas preferências de outras religiões, de outros movimentos, de outras seitas, enfim, e aí complica. O espiritismo é muito claro em relação a 99% dos assuntos, né? Se não 100%. Tá? Então, não é para ela questionar. Então, vamos lá. Vamos ver aí, a gente vai comentando. Eu, Mayra, desde o início, sempre disse que eu gosto do ritual. Veja bem, ela disse que desde o início declara que gosta do ritual. Ok, nada temos com isso. É uma característica, uma preferência dela. Só que, pessoal, no momento em que nós vamos para uma tribuna, vamos para aqui para a rede social, para falar sobre espiritismo e a favor do espiritismo, a gente tem que deixar as nossas preferências de lado. Principalmente quando elas agridem o tecido doutrinário. Vejam só o que ela vai dizer. Ela disse que gosta de ritual, ok, mas não era para ela externar isso e defender que as pessoas, então, né, até pode, mas não deveriam. Igual diz lá, né?
Poder eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Não convém um divulgador espírita ir a público dizer que gosta de ritual e que não tem problema nenhum. Vamos lá, vamos acompanhar. E isso não me faz ser menos espíritas. É um sofisma. Ser mais ou menos espírita vai depender não só disso, mas também disso. Não faz o menor sentido a pessoa se dizer espírita, né? Ok, que guarde para ela o ritual, a preferência dela, mas, novamente, externar aquilo e dizer que não faz diferença nenhuma gostar do ritual para um espírita, aí já é demais. Aí já é um argumento um tanto sofismático. Ser menos espírita. Isso não me faz ser menos seguidora do espiritismo ou propagar o espiritismo. Isso me faz uma espírita sincera. Isso me faz uma espírita que sabe respeitar também os meus desígnios espirituais. Eu acendo vela. Espiritismo diz que não precisa. É verdade, não há necessidade. Mas quando eu acendo vela, eu estou pregando ali que eu quero que a luz vá de encontro. O problema está em querer abrir brechas para colocar o espiritismo, porque ali, pessoal, nesse momento, todos nós somos representantes do espiritismo. O espiritismo ele não é centralizado em uma pessoa ou em uma instituição. Todos nós representamos o espiritismo. Se a gente ainda tem dificuldades que a gente não consegue superar, vamos trabalhar isso. Mas não é estimulando as pessoas, dizendo, não, você pode muito bem ser espírita e acender vela e fazer ritual. Não. O que vai indicar ali é uma dificuldade, que a pessoa não entendeu os propósitos do espiritismo, os fundamentos do espiritismo. O espiritismo não diz que é um pecado, apenas diz que não tem necessidade nenhuma. Ora, se não tem necessidade, para que eu vou fazer? Faz sentido nós fazermos algo que não é necessário e que não tem, segundo os próprios espíritos superiores, nenhuma razão de ser, não vai interferir no mundo espiritual? Vejamos lá o que ela continua dizendo. O aniversário tem um simbolismo espiritual. O uso da vela é justamente para atrair a espiritualidade, as energias que rodeiam para o aniversariante. Luz. A luz verdadeira não é a luz de vela, não é a luz física. Se utiliza esse termo luz pela pobreza do nosso vocabulário. Luz aí é a representação do esclarecimento. Você acender vela não traz nenhum esclarecimento para a pessoa. Você está apenas produzindo fogo se utilizando de um objeto que é formado de cera e uma cordinha ali, que vai, né, à medida que vai queimando, vai derretendo aquela cera e mais nada. Se ela quiser acender essa vela na casa dela, ninguém vai proibir. A questão é que ela está, de certa forma, de maneira inclusive sofismática, tentando passar para os espíritas algo que contraria os princípios do espiritismo. Vamos lá. Luz da evolução, a luz da sabedoria. Não, vela, o que tem a ver um fogo de uma vela com sabedoria? A gente não adquire sabedoria com vela. Então, veja, pessoal, que não faz o menor sentido isso. Continuemos. Ao seu encontro, ao encontro de quem já partiu ao outro plano. E eu não... Não, a vela não tem qualquer interferência sobre aqueles que já estão no outro plano, como ela diz. Nós nos comunicamos com os desencarnados pelo pensamento. Ora, se você está precisando de uma vela para direcionar o seu pensamento, o que você deve fazer? Continuar acendendo vela? Não.
Simplesmente, o Espiritismo nos liberta. No momento que nós quisermos pensar nos nossos entes queridos, nós não vamos precisar de vela. Vela, aliás, está bem cara. Quer dizer que, então, aqueles bem pobres que não podem comprar uma vela estarão, então, impedidos de dirigirem aos seus entes queridos, desencarnados, um bom pensamento? Então ela está fazendo o caminho contrário que o Espiritismo indica. Ela está estimulando que as pessoas permaneçam presas às coisas materiais, enquanto o Espiritismo nos desmaterializa, no sentido de que nós podemos alcançar as benesses do espírito, do mundo espiritual, das coisas do espírito, sem qualquer objeto material. Esta fase já passou. É uma fase recuada da humanidade, onde se achava que realmente a matéria era uma espécie de intermediária da nossa comunicação com os espíritos. O fogo, a água, enfim, os rituais. Ela não compreendeu isso. Por isso que eu pedi para vocês, para que tenham uma vela em casa. Eles tinham essa crença e ela permanece até hoje. É por isso que nós acendemos a velinha. É para proteger os aniversariantes. É para lançar luz nessa nova caminhada. Vejo onde uma vela pode causar um mal. Veja que ela distorce. Em nenhum momento é dito por nós espíritas ou pelo espiritismo que a vela vai causar mal. Não é isso. Eu, inclusive, já me adiantei e expliquei. Ela não conseguiu alcançar ainda o cerne do espiritismo. Tem pecado nisso de ela não ter alcançado? Não tem. Mas como é que uma pessoa com essa dificuldade pode ser considerada uma propagadora, uma divulgadora do espiritismo, se ela não aceita essas mínimas coisas, se ainda está tão apegada a essas coisas, e aí o pior, ainda as divulga? Alguém vê? Até onde eu sei, não. Ok, ninguém em sã consciência vai persegui-la, vai maltratá-la em função disso. Então vai ter o ritual de bênção das velas.